Olá, bom dia. O projeto de uma nova lei para estrangeiros seguiu para o plenário do Senado. Foi uma das matérias aprovadas nesta quinta-feira pela Comissão de Relações Exteriores. Eu gostaria também de informar... A lei da migração substitui o Estatuto do Estrangeiro, que foi instituído na ditadura militar. O texto, que reconhece direitos dos migrantes e visitantes, já havia sido aprovado pelo Senado, mas voltou à casa por causa das alterações feitas pela Câmara. O relatório do senador Tasso Gereissati foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e segue para o plenário. Ele rejeitou a emenda feita pelos deputados que estabelece proteção ao mercado de trabalho nacional. Essa diretriz conflita com o espírito do projeto. O mercado de trabalho não deve ser fechado e a migração é um fator do seu desenvolvimento. Brasileiros que saem, estrangeiros que entram, remessas que vêm, investimentos que chegam, capacitação e forças de trabalho e de inovação que se complementam, são instrumentos que impulsionam o mercado de trabalho, ao contrário do protecionismo. Os senadores aprovaram também o acordo firmado entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai para proteção e uso racional do aquífero Guarani. É um imenso reservatório subterrâneo de água que se estende pelo território dos 4 países. O texto vai a plenário. Por se tratar de um sistema único de águas do subsolo profundo, a sua conservação e defesa contra agentes contaminantes depende, obviamente, da ação concertada dos Estados-partes. Em outros termos, é imprescindível que se consolide uma consciência comum e que, com base nela, desenvolvam-se políticas coordenadas voltadas à preservação desses recursos hídricos. A Comissão de Relações Exteriores aprovou ainda os nomes dos diplomatas Renato Mosca de Souza para a Embaixada do Brasil na Eslovênia e de Paulo César Meira de Vasconcelos para a representação em Israel. As indicações precisam da aprovação no plenário. Hoje se comemora pela primeira vez o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A lei que instituiu a data foi sancionada em abril do ano passado. O projeto que propôs a criação do dia foi apresentado pelo ex-deputado Arthur Bruno e foi relatado pela senadora Vanessa Graziotin. Está na Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda à Constituição que prevê a liberação de emendas parlamentares diretamente para os fundos de participação dos estados e dos municípios. Para que o dinheiro de emendas parlamentares seja usado por prefeitos e governadores, existem etapas a serem cumpridas, como a celebração de convênios e a elaboração de projetos. Ou seja, esses recursos da União, quando repassados aos estados e municípios, sempre têm um destino específico. Pode ser uma obra, uma compra de materiais ou uma contratação de serviços, por exemplo. Mas a verba não pode ser usada fora da destinação original. Uma proposta de emenda à Constituição que está no Senado pretende eliminar essas exigências e permitir que o dinheiro das emendas parlamentares seja depositado diretamente no Fundo de Participação dos Estados e no dos municípios, para que seja usado de acordo com as necessidades das prefeituras e das unidades da federação. Este consultor legislativo considera imprópria essa transferência direta de recursos da União. O recurso que é federal muda para ser estadual. Como? Por uma emenda do orçamento, eu violo o princípio federativo. Há violação clara do princípio federativo, há violação clara do princípio da separação de poderes. A autora da proposta argumenta que, em um período de crise, a nova regra eliminaria burocracias que dificultam a recuperação da economia. Às vezes a gente faz uma emenda aqui, por exemplo, para a construção de um posto de saúde ou para uma praça. E não é necessariamente o que o município mais precisa. Ele estaria precisando de dinheiro para pagar pessoal, o dinheiro para o custeio. Então isso faz diferença. Eu espero que a gente consiga aprovar essa PEC, porque vai ajudar com certeza os municípios e os estados nesse momento de crise. Ela tem o apoio de outros senadores. A burocracia ainda vai engolir o país, quer dizer, já está engolindo. Se nós não desburocratizarmos as ações do governo federal, nas liberações de recursos, na execução dos recursos, se as licenças ambientais, as auditorias das controladorias de órgãos externos não forem também mais eficientes, muitas vezes inviabilizam os investimentos. Por isso que eu defendo sempre a desburocratização. Outras notícias na nossa página na internet ou aqui na programação nos boletins do Senado agora. A sessão plenária desta sexta-feira está marcada para daqui a pouco às 9 horas.
e é destinada a discursos e comunicações dos parlamentares. Uma boa sexta-feira para você.